uma igreja em crise. Confusão de ministério, reunião de obreiros. A nossa irmã Leia Miranda lutando pela doutrina, lutando contra o mundanismo dentro da igreja, e a diretoria acabou de calar sua boca, desligando o microfone e deixando a serva do Senhor sem som. Brigas, desavenças e até polícia no púlpito. Com medo, tô tremendo até agora. Porque a irmã Leia estava fazendo o culto dela, a campanha que todas as quintas-feiras ela faz. Chegou um tal de Roberto Marena, não sei quem é, não conheço. Diz que é da diretoria, não sei quem é. Desligando o microfone dela, apagando as luzes, chamou a polícia. Chamou a polícia pra ela, gente. É um absurdo isso. Tô com medo dessa igreja, acho que eu não coloco mais meus pés aqui, não. Tô com medo dessa igreja, acho que eu não coloco mais meus pés aqui, não. Ao completar seus 60 anos, a Igreja Pentecostal Deus e Amor enfrenta a pior crise institucional da sua história. Causada por disputas de poder na liderança da igreja, essa diretoria que está atualmente em tarefa, em atividade, é uma diretoria com muitas pessoas ali dentro, infelizmente, é triste dizer, mas é uma realidade, corruptos, que se vendem, alguns deles, inclusive, estão em conchavos com a maçonaria. E brigas entre a família Miranda. Será que vazou essas fotos? Nossa, que dilema, realmente, né? Muito estranho, que tempo perfeito e oportuno para uma pessoa aí que caiu e quer derrubar diversas outras pessoas com ela, né? Mas enfim. Agora, Débora e seu filho Davi pintam e bordam. Não, gente, pintam e bordam mesmo, principalmente o moleque. Principalmente ele, pinta e borda aqui dentro, com esse grupo rebelde que ele lidera. E ninguém faz nada contra ele porque a Débora não deixa. Então a primeira a ser trocada, precisa ser, é ela. A denominação que viveu um passado glorioso, que enfrentou desde ataques terroristas, a tentativa de assassinato do seu líder, falsas denúncias envolvendo o narcotráfico, agora vive um presente de frustrações e incertezas quanto ao seu futuro. Esse mini documentário da Rede Pentecostal mostrará como a Deus e Amor chegou até esse momento delicado e por que a atual liderança da igreja transformou a denominação em um grande tabuleiro de xadrez, em que os desafetos foram sucumbindo um a um do caminho para a sucessão de Davi Miranda. Envolvidos em denúncias de cárcere privado, escândalos sexuais, numa busca desenfreada para liderar um rebanho de mais de 1 milhão de fiéis e administrar um patrimônio em dinheiro de mais de 190 milhões de reais. Contaremos por que os membros da denominação viraram meros peões nesse complexo jogo de xadrez ungido, em que a estratégia sempre foi manter a igreja sob o controle de uma jogadora perspicaz, que se tornou a rainha do tabuleiro. 1962. A cidade de São Paulo chegou à década de 60 como a maior e mais rica cidade do país, com mais de 3 milhões de habitantes, uma economia forte e diversificada e 60% da população empregada no setor terciário. Foi nessa época que surgiu uma nova onda do pentecostalismo, com a influência de movimentos de curas divinas e expulsão de demônios, que geraram diferentes denominações. Entre os diversos pregadores da época, um deles começou a se destacar com suas pregações na Praça da Sé em São Paulo: o jovem Davi Martins Miranda. Com uma pregação fervorosa, o jovem Davi Miranda logo fundou a Igreja Pentecostal Deus e Amor em 3 de junho de 1962, ganhando destaque pelas curas, milagres e libertações. Na contramão de outros pastores da época, Miranda implementou um rígido código de conduta que proibia a maquiagem, televisão, futebol e política na sua igreja,
e que viria a ser a marca registrada da sua administração. A Igreja Deus e Amor viveu uma era de ouro a partir da década de 70, com uma explosão de aberturas de filiais pelo Brasil, colocando em pouco tempo a Igreja de Miranda como uma das maiores denominações evangélicas do país. Mas, no final da década de 80, um evento trágico quase colocou fim a essa trajetória de sucesso. 3 de novembro de 1989, Lima, Peru. O mundo fica em choque com o ataque terrorista causado pelo grupo Sendero Luminoso na Praça Manco Cápac. Hay una balacera. Son las 12 del día, 42 minutos. Hay terroristas que están tirando balas desde diferentes lugares. Como ustedes pueden observar, hay una persona herida que va a ser en este momento auxiliada. Naquele dia, Davi Miranda fazia sua primeira grande concentração internacional, dando andamento aos seus planos de expansão da Igreja Deus Amor na América Latina. O grupo terrorista aproveitou a multidão que acompanhava o culto ao ar livre para lançar explosivos contra os fiéis num cenário de desespero e pavor. Milagrosamente, Davi Miranda saiu ileso. 3 anos mais tarde, em 1992, Davi Miranda foi vítima de um novo atentado, dessa vez na antiga sede da denominação em São Paulo. Um jovem, que já havia assassinado um pastor da Igreja Deus Amor em Caxias do Sul, veio para São Paulo com a intenção de matá-lo. Durante o culto, o missionário chamou as pessoas à frente do púlpito para aceitarem a Jesus. Nesse momento, o criminoso aproveitou a aglomeração e atirou no rosto do missionário. A bala raspou seu rosto. Em uma rara entrevista à Folha de São Paulo, em 10 de maio do ano 2000, Davi Miranda disse que após esse episódio, reforçou a sua segurança, passando a pregar em um púlpito à prova de balas. Os anos 2000 foram marcados por levantes e rachas internos dentro da Igreja Deus Amor, motivados pela disputa de poder dentro da denominação. Em 9 de maio do ano 2000, um ex-tesoureiro da Deus Amor, Guilhermino Filho do Prado, deu entrevista ao Jornal da Band acusando a igreja de sonegação de impostos e evasão de divisas. Guilhermino também alegou que a igreja participava de um esquema de lavagem de dinheiro para o narcotráfico. O caso ganhou forte repercussão porque na época acontecia a CPI do narcotráfico que investigava o PCC e Fernandinho Beiramar. Guilhermino foi convocado à CPI e declarou que viu Fernandinho Beiramar, Marcinho VP e Escadinha no pátio da igreja. Também afirmou que a denominação enviava até $1 milhão para paraísos fiscais, como as Ilhas Caimã, através de narcotraficantes, para lucrar com 40% das remessas de dinheiro lavado e devolver 60% do valor para narcotraficantes. Parecia o fim da denominação. Mas dias mais tarde, Guilhermino admitiu em depoimento à polícia que as acusações eram falsas e que tentou extorquir a igreja, ligando a denominação a narcotraficantes. Mais uma vez, a Deus é Amor e Davi Miranda saíram ilesos. Um mês depois, um novo escândalo. Em 8 de junho daquele ano, o filho mais velho de Davi Miranda, conhecido como Davi Filho, foi a atração principal do programa do Ratinho. O motivo? Sua ex-mulher Raquel Borges foi ao programa contar fatos que corriam em segredo de justiça. Segundo ela, Davi Filho promovia orgias sexuais em sua casa. 6 anos depois, em 23 de janeiro de 2006, o SBT e o Ratinho foram condenados pela justiça a indenizar Davi Filho. Os anos 2000 enterraram a era de ouro da IPDA e inauguravam uma outra era de escândalos, em que brigas e divisões na Deus Amor
só ganhariam forças nos anos seguintes. 5 anos depois do ocorrido com Davi Filho, aconteceria um dos eventos mais traumáticos para a denominação, que escancarou um lado obscuro da família Miranda. Um evento que tiraria da sucessão da liderança um dos principais candidatos. – 29 de janeiro de 2005, 10 horas da noite. A Polícia Militar de São Paulo se desloca às pressas para atender um pedido de socorro vindo de dentro do prédio administrativo da Deus e Amor, na Avenida do Estado, na cidade de São Paulo. No outro lado da linha, o advogado do missionário Davi Miranda informou à polícia que o fundador da Deus e Amor estava em cárcere privado e sendo ameaçado com violência por seu genro, pastor Sérgio Sora. Segundo Davi Miranda, o objetivo de Sora seria coagi-lo a renunciar ao cargo de presidente da instituição. Sora e sua então esposa Leia Miranda, filha do missionário, negaram que tenham feito isso e acusaram Davi Miranda de agredir Eleni Miranda, a esposa do missionário. Em 1º de fevereiro daquele ano, a diretoria da igreja decidiu expulsar Leia e Sérgio Sora dos quadros da igreja. Anos depois, o caso até hoje não foi bem explicado e ainda gera desencontros de versões. Eu mesma fui excluída da igreja uma vez, porque eu me rebelei? Não. Começou com uma briga de família e eu fui defender minha mãe e o meu paizinho não gostou. Hoje em dia eu entendo tudo isso, entendo tudo, mas eu não criei uma rebelião contra ele, não quis depor o meu paizinho da direção da presidência, nada disso. Simplesmente houve uma briga de família, eu tomei as dores da minha mãe, meu pai não gostou, me excluiu. Mas eu estou mencionando isso para que vocês vejam que ele não poupava nem os próprios filhos, não passava a mão na cabeça, não. Eu não vou pôr, irmãos, nada contra a Igreja Pentecostal Deus e Amor. Tem gente que fica me cobrando direto, pastor, quando você vai escrever o livro e dizendo por que você saiu da Igreja Pentecostal Deus e Amor? Gente, eu saí, um dia eu vou explicar ainda, mas não é o momento agora, tá? Eu não roubei nada da igreja, eu não dividi a igreja, tá? Eu tenho a ata aí da época, por que fomos expulsos da Igreja Pentecostal Deus e Amor, tá? Tudo isso eu tenho em atas, porque muitos irmãos não têm ata daquela época, mas eu tenho guardado até hoje a ata. O primeiro na linha de sucessão à liderança da Deus e Amor, pastor Sérgio Sora, sucumbia diante de um escândalo que foi parar nas páginas de revista e abalou os membros da denominação. A primeira peça, fora do xadrez. Nos anos seguintes, o cenário de disputa por poder dentro da Deus e Amor ficaria ainda pior. Com Sérgio Sora e Leia Miranda como peças fora do tabuleiro, Davi Miranda ainda precisava de um sucessor. Sua idade estava avançada e restou a ele apostar em seus filhos homens, Davi Miranda, filho, e Daniel Miranda como possíveis sucessores. Mas essa tarefa não seria das mais fáceis. Daniel Miranda, o caçula, saiu rapidamente da linha sucessória em razão de idas e vindas dentro da denominação do seu pai. Daniel também foi acusado de ter um suposto envolvimento com drogas. Em 11 de maio de 2016, o portal UOL publicou um vídeo em que Thalma Bauer, assessor do deputado federal Marco Feliciano, afirma sem saber que estava sendo gravado que Daniel já chegou a ser preso com 30 papelotes de drogas. Eu ensinei o Danielzinho como é que ele fazia para tomar conta daquele pé. Satanás pegou ele primeiro.
Pegaram eles um droga ali lá em cima. Eu já livrei ele da polícia com droga várias vezes. Teve uma vez que ele chegou, ele foi preso com uma quantidade que ele tinha comprado para fazer uma pesca ali, que ele entrava com tráfico, 30 papelotes, entrava com tráfico. Aí ele chegou pro cara do garfo e falou assim, você conhece o Bauer? Você conhece o Bauer? Não, Bauer é meu amigo. O cara me ligou e falou, Bauer, esse é o Danielzinho. Solta ele que depois eu vou pegar um negócio do pai dele lá e levo pra você. Um prêmiozinho pra ele. Mas solta ele agora. Vamos ver o dinheirinho pra ele, né? De acordo com Bauer, a igreja teria pago a ele $100 mil de recompensa por ter conseguido libertar Daniel de um sequestro de 18 dias. Um passado conturbado, uma peça fácil de ser tirada do tabuleiro. Os anos se passavam e nenhum líder à altura de Miranda aparecia. Os membros já se perguntavam o que aconteceria com a denominação se o missionário morresse. Fato que mais tarde aconteceria e mudaria de vez os rumos da Deus é Amor. 21 de fevereiro de 2015. O missionário morreu no fim de semana. Ele morreu no sábado, vítima de infarto. E está sendo velado em São Paulo o corpo do missionário Davi Miranda. A Deus Amor é abalada com a morte do fundador da denominação. Criminosos ligaram para a casa de Davi Miranda, informando que haviam sequestrado sua filha Leia. A notícia causou um infarto fulminante em Davi Miranda. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas não resistiu. Um trote tirou a vida do maior pregador de curas divinas deste século. Milhares de pessoas comparecem ao velório. A morte de Davi Miranda pegou a Deus Amor de surpresa. Agora, o novo líder teria que ser levantado às pressas. O trono não podia ficar vago por muito tempo. Na época, a imprensa dava como certo que o primogênito, Davi Miranda Filho, seria o novo sucessor. Mas, para a surpresa de todos, Irene Miranda foi eleita a presidente. Para muitos, era uma estratégia para consolidar Davi Miranda Filho nos bastidores para assumir a liderança de forma sutil, uma vez que ele ainda não era muito bem visto entre os deus-amorenses pelo passado conturbado. Mas o impasse em torno de Davi Miranda Filho duraria pouco tempo. Logo, ele seria mais uma peça fora do tabuleiro ungido. 7 de setembro de 2016. Vaza uma conversa comprometedora de Davi Miranda Filho com uma jovem da Assembleia de Deus de Goiás. A conversa, de teor sexual, rapidamente vazou nas redes sociais. Dias depois, um novo vídeo, dessa vez com áudios comprometedores, fez o pastor fechar as suas redes sociais de vez. Agora eu quero ensinar. Vou ensinar você a fazer tudo. Mas você vai ficar muito apaixonada por mim. Depois você não vai conseguir largar de mim. Você vai chorar. Você vai doer o coração quando largar. Melhor não fazer amor. Se fizer, você sabe. Pergunta pra quem você quiser. Fazer amor, tirar a virgindade, você nunca mais vai me esquecer, caramba. Aí que não vai desgrudar. Aí você vai sofrer muito, coração. Pensou eu beijando na boca, meu entrando na sua... Ai, que delícia. Ai... Meu, tô excitado, ai, que delícia. Queria falar no seu ouvido. Nos dias seguintes, Davi Filho admitiu que cometeu erros, mas a diretoria da Deus e Amor o afasta por 10 anos. Quase toda madrugada, clamando, pedindo a misericórdia de Deus. Realmente, eu acho também que o diabo tentou acabar com o meu ministério. E tô lutando com essa batalha
que não é fácil para ninguém. E espero que os irmãos entendam. Quero pedir de coração perdão pelo ato cometido, pelo pecado cometido, assim, o erro. Foi assim um erro muito bobo. Inconformado com a duração do afastamento, Davi Miranda Filho sai da Deus e Amor e em pouco mais de 11 meses já estava inaugurando a sua nova denominação e enterrando de vez suas chances de ascensão dentro da Deus e Amor. Era a última peça que precisava cair do tabuleiro. Com os principais concorrentes fora do jogo, agora Débora Miranda seguiria livre como única e legítima liderança da família Miranda dentro da Deus e Amor. Com forte influência na diretoria, Débora Miranda passou todo esse tempo bem longe de receber um checkmate no tabuleiro ungido. Deu as cartas como bem entendeu e guiou a Deus e Amor rumo ao futuro. Para isso, porém, precisaria apoiar os desejos de uma nova peça desse tabuleiro, até então desconhecido de todos. Davi Miranda Neto. O mais novo integrante do complexo tabuleiro de xadrez da Deus e Amor é o pivô do cenário de divisão em que a igreja se encontra hoje. Até fevereiro de 2015, Davi Miranda Neto nunca havia pregado. Sua participação na IPDA limitava-se a atuar como intérprete do missionário na língua inglesa. Entretanto, após a morte do seu avô, fundador da Deus e Amor, Davi Neto teve uma ascensão meteórica na igreja. Em menos de um ano, começou a pregar em cultos importantes e em grandes concentrações no Brasil. Mas em 2019, as intenções de Davi Miranda Neto ficaram mais claras para a membresia da Deus e Amor. Foi nesse ano em que ele fundou o polêmico Regenere, um ministério de evangelização com foco na conversão de jovens e com uma proposta de levar o evangelho com uma linguagem mais descontraída e desapegada de religiosidade. Abordando temas nunca antes ditos nos templos da Deus e Amor, o grupo tem causado desconfiança de alguns membros, principalmente pelo fato de utilizar uma liturgia que não é usual para uma igreja extremamente conservadora como a IPDA. Davizinho, como é conhecido, tem atraído a fúria de irmãos da sua denominação por bater de frente com os usos e costumes que imperam na Deus e Amor há anos. Mentorado pelo grupo para-eclesiástico Dunamis Movement, cujo ministério tem servido de parâmetro para Davi Miranda Neto e o Regenere. Bombardeado constantemente de perguntas polêmicas, Davi Neto ignorou todas as críticas e manteve firme o seu propósito de atualizar a Deus e Amor e prepará-la para um futuro promissor, segundo ele. Acho que em breve começaremos a ter uma revisão geral, mas eu não vejo como uma falta de coragem, sim como um zelo para os atuais membros que estão acostumados com o atual regulamento interno. Mas vale ressaltar que o regulamento já teve diversas atualizações antes. Nós acabamos de fazer nossos fundamentos de fé, que vai fundamentar aquilo que nós cremos como igreja, e disso tudo vem os regulamentos, as normas que a nossa igreja terá e tudo mais. Mas pelo que eu tenho visto, muita gente já tem pedido isso. Infelizmente muitas pessoas têm se apegado mais ao regulamento interno do que à própria palavra de Deus, e convenhamos, né, tem muitas coisas no regulamento interno que a base bíblica não é a melhor que poderia ser usado e pode ser melhorado. Nós cremos no avanço da igreja e nós cremos que vamos continuar buscando a santificação à luz da palavra de Deus com a atualização do regulamento interno. É isso que a gente acredita e vamos para cima. Mas nos bastidores, a pressão dos conservadores começou a aumentar muito cada vez que o Regenere implementava mudanças nos cultos. Para muitos, o Regenere mais parece um ministério independente, bem diferente da Deus e Amor, mas que, porém, utiliza a estrutura e suporte financeiro da Deus e Amor tradicional. Com a insatisfação dos conservadores aumentando a cada dia contra o Regenere, coube a Débora Miranda segurar a barra e blindar o projeto do seu filho. Tudo parecia relativamente sob controle
até Davi Neto entrar em rota de colisão com a sua tia Leia Miranda. Uma voz conservadora entre a família Miranda, disposta a frear a onda progressista promovida pelo Regenere. Um novo capítulo dessa história estourou no último dia 13 de setembro, quando um suposto áudio de teor sexual atribuído a Leia Miranda vazou na internet. Muito gostoso. Como é que é? É muito gostoso. Meu Deus! Aí eu quero toda hora. Ele tem o tamanho perfeito pra minha. Meu Deus do céu! Leia foi rapidamente afastada da Igreja Deus e Amor até que provasse a sua inocência. A situação revoltou Leia Miranda, que negou veementemente ser a responsável pelo áudio e abriu fogo contra a diretoria da Deus e Amor, expondo as desavenças com a sua irmã e seu sobrinho, que inclusive garantiu que a gravação é verdadeira. Para Leia, no entanto, ela está novamente na mira da rainha do xadrez. Leia Miranda, a mais nova protagonista e aspirante à liderança da Deus e Amor, pede novas eleições para substituir a atual diretoria da denominação. Sua mãe, Irene Miranda, a atual presidente do Conselho de Administração da instituição, declarou que sua filha não tem autoridade para convocar novas eleições. Seu irmão, Davi Miranda Filho, também ensaia um retorno, surfando na crise que a IPDA mergulha cada dia. Resta saber como Débora Miranda protegerá o seu reinado e garantirá o seu posto como a rainha do tabuleiro.